O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo André. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu consertando as redes. Jesus os chamou. Eles, imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa de Santo André, irmão de São Pedro. São Pedro é chamado príncipe dos apóstolos, aquele que é o primeiro dos apóstolos. Mas André, seu irmão, é chamado de o primeiro chamado, aquele que foi o primeiro vocacionado, protóclitos. Como é que nós vemos isso? O Evangelho de hoje nos fala do chamado, da vocação de André e de Pedro, mas não nos dá detalhes. Mas se nós formos no Evangelho de São João, encontraremos os detalhes deste chamado. Ou seja, André, juntamente com São João Evangelista, eram discípulos de São João Batista. E foi para eles que São João Batista pronunciou aquela famosa frase que nós ouvimos em todas as missas: Eis o Cordeiro de Deus. Eles então seguiram Jesus, deixaram São João Batista e começaram a seguir Jesus. Quando Jesus olha para trás e diz: O que vocês estão procurando? Mestre, onde moras? Vinde ver. Essa é a resposta de Jesus, e era mais ou menos às 5 horas da tarde. São João, ele é bem preciso, anotando o tempo exato do encontro com Cristo. Ali foi a sua vocação. Não somente a dele, a vocação de André. Então, é por isso que André é chamado de protóclito, ou seja, o primeiro chamado. O Evangelho de hoje nos coloca diante destes 4 primeiros chamados, 2 pares de irmãos, não é? André e Pedro, João e Tiago, todos eles pescadores das margens do lago da Galileia, que seguiram Jesus e foram, de alguma forma, como que os preferidos de Jesus. É verdade que Jesus tinha 12 apóstolos escolhidos por ele, mas destes 12, os 4 primeiros sempre foram os prediletos. É interessante notarmos que Jesus ama todos por igual, no sentido que ele se doa a todos, mas as graças que Deus dá às pessoas não as dá a todos. Quando ele dá a graça para que a pessoa frutifique nessa graça. Na nossa mentalidade igualitária do mundo atual, a gente fica pensando assim: não, mas é injusto, Deus tem que tratar todo mundo igualzinho. Não, se Deus fizesse isso, nós não seríamos esse organismo maravilhoso que nós somos. Ou seja, o olho não é o ouvido, que não é o nariz, que não é a boca, que não são as mãos, que não são os pés. Ou seja, nós somos diferentes uns dos outros exatamente para poder precisar uns dos outros, não é? Ou seja, se não fosse a boca, nós não comeríamos. Mas como que a boca poderia comer se o olho não visse a comida e se a mão não alcançasse a comida? Nós precisamos uns dos outros e por isso somos diferentes. O chamado de André nos mostra essa realidade. Quando Jesus vai escolher aquele que será o príncipe dos apóstolos, ou seja, o primeiro dos apóstolos, aquele que realmente irá governar a sua igreja, Pedro, ele escolhe São Pedro e diz: Tu és pedra e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas Pedro não foi o primeiro chamado, foi André. E nem foi o discípulo amado e predileto, que foi João. Então é interessante ver nesta variedade de relacionamentos com Cristo, como cada um foi agraciado com um dom diferente, com uma
realidade diferente. Queremos no dia de hoje, também de uma forma especial, nos recordar e rezar pelos nossos irmãos do Oriente. Ou seja, assim como Pedro está enterrado na cidade de Roma, a tradição também fez com que o sepulcro de Santo André se encontrasse em Constantinopla. E assim, nós rezamos por esses nossos irmãos ortodoxos que ainda não estão em plena comunhão com a Igreja de Roma, não estão em plena comunhão conosco, com o primado de Pedro. Peçamos a Deus que esses dois irmãos, André e Pedro, se encontrem aqui na terra, como já se encontram lá no céu, em plena harmonia e comunhão. Ou seja, que de fato, né, o patriarca de Constantinopla e os irmãos do Oriente reencontrem o caminho para a unidade com a Sé Apostólica de Roma. Que Deus nos abençoe e saibamos então viver em plena comunhão na diversidade dos dons de cada um. Para encerrar nossa leitura e reflexão da palavra de hoje, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus seja derramada sobre você. Deus te abençoe. Gostou desse vídeo? Curta-o e compartilhe com amigos e familiares. Caso não seja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum vídeo novo. Deus te abençoe.